Fala galera, tudo bem? Professor Guilherme mais uma vez, espero que todos estejam bem. Hoje nossa aula referente ao badminton, nós vamos fazer a correção da nossa AV2 do segundo bimestre. Acompanhe o vídeo, explicarei sobre a prova do sexto ano e também do sétimo ano, tá bom? Qualquer dúvida que tenham, só deixar o recado no chat e tirarei todas as dúvidas na medida do possível. Lembrando, estaremos chegando ao início de nossas férias. Organizem-se para fazer todas as atividades antes de começar as férias. Depois, fiquem à vontade para brincar, para se divertir. Sabemos ainda que estamos na pandemia, não podemos viajar, fazer outras atividades, mas que nós possamos fazer todas as atividades propostas por nossos professores e que tudo seja alcançado na medida do possível. Então, a seguir tem a explicação da atividade que vocês fizeram sobre a prova AV2. Um abraço. Vou corrigir a prova do sexto ano e em seguida também do sétimo, porque são provas basicamente iguais, justamente como nós fazemos a aula presencial juntos, tá bom? Então, aqui a primeira questão, peguei a prova da Alicia, aluna que tirou a nota máxima, e vou corrigi-la, ok? Então aqui a primeira questão, assinale verdadeiro ou falso para a modalidade. Foi na Índia que o badminton nasceu com o nome de Puna? Resposta correta, tá? Então o esporte nasceu na Índia, antigamente tinha o nome de Puna e depois passou a ser badminton, que foi criado depois com os seguidores na Inglaterra. Tudo bem? Primeira questão então corrigida. Segunda questão que fala sobre também a história do badminton. Leia o texto atentamente e arraste a resposta correta. Aqui a Alice arrastou as respostas e completou o texto corretamente. O Puna passou a se chamar badminton quando, na década de 1870, uma nova versão do esporte foi jogada na propriedade de badminton pertencente ao Duque de Beaufort, na Inglaterra. Resposta correta, então, ela conseguiu arrastar toda a resposta correta para o texto. Questão número 3, sobre a Federação Internacional de Badminton. Em 1934 foi fundada a Federação Internacional de Badminton. Qual é a sigla usada para essa federação? Aqui pode ser que alguns tenham caído na pegadinha. Por quê? A sigla Federação Internacional de Badminton, basicamente o F, e B. Só que quando fala internacional, nós temos que mudar as siglas. Então é International, como ela corrigiu aqui, ó. International Badminton Federation. Ok? Então a resposta correta, letra D, IBF, não Federação Internacional de Badminton. Ok? Vamos para a terceira questão, que fala referente também aos... vamos lá para a próxima questão. A quarta questão, que fala também sobre a federação. Os países que começaram, que existiam os membros da federação. Tá? Lá em 1934, existiam 8 países membros da Federação Internacional de Badminton. Quais eram? Aqui nós temos as opções e a resposta correta é a letra B. Canadá, Dinamarca, Escócia, França, Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia e País de Gales. Tá bom? Então essa é a letra B, resposta correta sobre os países membros da Federação Internacional lá em 1934. Próxima questão, quinta questão. Corrigindo, leia atentamente o texto e arraste a resposta correta. No Brasil, o esporte ainda não é muito popular, como eu já havia falado. A primeira competição aconteceu somente em 1983, com o nome de Taça São Paulo. Contudo, a Confederação Brasileira de Badminton só foi fundada 10 anos depois, em 1993. Atualmente, ela tem 15 federações filiadas. Tá? Então aqui a resposta está correta e vocês acompanhem no texto. Próxima questão, sobre as faltas no jogo de badminton.
assinale, olha aqui, ó, alternativa incorreta, ok? Incorreta. Tem que se atentar nessas possíveis pegadinhas aí, tá? Então, ó, se a peteca acertar o jogador, sua roupa, teto ou arredores da quadra é considerada falta? Sim, é considerado falta. Então ela não está incorreta. A gente está falando sobre as faltas no badminton, ok? Se o atleta, raquete ou roupa, inclusive, encostar na rede enquanto a peteca está em jogo, é considerado falta? Sim, é considerado falta. Então não está incorreta a resposta. C. Se o jogador invade ou acerta a peteca no lado oposto da rede, é considerado falta? Sim, é considerado falta, então não está incorreta a resposta. Letra D. Se houver interferência com a peteca, mau comportamento ou cera, o jogador perde o serviço ou o oponente ganha um ponto? Sim, é falta também. Então não é incorreta a resposta. Letra E. Se a peteca for golpeada uma vez do mesmo lado da mesma quadra, é considerado falta? Sim, é considerado falta. Por quê? Ela pode ser golpeada uma vez, né? Ela não pode mais de uma, duas ou três vezes, tá? Então, ó, a resposta seria aqui, correta. Correta para a falta. Se a peteca for golpeada mais de duas vezes do mesmo lado da quadra, é considerada falta. Então, aqui, uma vez, tá normal, não é falta. Então, resposta incorreta sobre falta, ok? Próxima questão. Número 7. Selecione as palavras corretas de acordo com o texto. O badminton pode ser praticado ao ar livre, mas o ideal é que seja jogado em quadra coberta, onde não ocorram correntes de ar. Não é aconselhado também o uso do sistema de ventilação, que movimente o ar, o que atrapalharia o jogo. O piso da quadra deve ser de material antiderrapante e suas marcações serão feitas de cores facilmente identificáveis. Ou seja, correta resposta, porém é só prestar atenção nesses detalhes. O badminton ele trabalha com petecas. As petecas são levíssimas. Então, se joga ao ar livre, atrapalha. Se tem uma corrente de ar ou uma ventilação extra ou uma ventilação que venha naturalmente, atrapalha. Então, é considerado que jogue só em quadra coberta, né? E aí também não tenha o problema de ventilação. Próxima questão. Número 7, essa aqui já foi. Questão número 8. Sobre o fim do jogo do badminton, selecione a opção correta no texto a seguir. Os jogos são disputados num total de 3 games. O vencedor é o que ganhar 2 games, obviamente. Por quê? Porque são 3 games. O jogador que ganhar 2, ele já está automaticamente com a vitória. Por quê? Porque o outro oponente ele não tem a opção de ganhar mais 2 jogos, mais 2 games. Porque o jogo termina em 3. Se o oponente ganhar 2, ele tem a chance de ganhar uma somente. Então, ele não tem como mais conseguir a vitória. Ok? Em todas as modalidades, os games são de 21 pontos. Se houver empate em 20 pontos, vencerá aquele que abrir 2 pontos de vantagem. Ou seja, se o jogo continua num rally muito importante, 20-20, se um atleta conseguir fazer 22-20, ele consegue a vitória. Caso esse jogo continue no empate até os 29 pontos, por exemplo, 29-29, ganha quem faz primeiro o 30º ponto. Tá certo? Então, o jogo termina até os 30 pontos. Ele não passa desses 30 pontos. Ficou 29-29, vence aquele que fizer o 30º ponto. Ok? Vamos para a 9ª questão, penúltima. Assinale verdadeiro ou falso. A raquete do badminton tem um peso médio e varia entre 200 gramas a 450 gramas. Falso. A raquete não é desses pesos, ok? Então, acompanhe o texto lá também, tem todas as explicações lá. O conteúdo teórico está lá no texto que eu mandei para vocês.
e vocês verão que o valor de gramas não é esse realmente. A Alicia respondeu corretamente a questão. E a última questão é sobre a peteca. A bolinha de badminton tem peso variável entre 4,7 e 5,5 gramas e tamanho entre 62 e 70 milímetros. Ela pode ser feita de pena de gansos ou ainda de materiais sintéticos para ter uma duração maior. Escolha a opção correta, verdadeiro ou falso? Falso, por quê? Porque é peteca e não bolinha. Olha aqui, ó, a bolinha de badminton. Então, uma coisa é importante, a interpretação do texto, entender o texto e prestar atenção nas pegadinhas, nas possíveis pegadinhas também. Isso ocorre muito em Enem, em vestibulares, isso é muito importante que vocês tenham em mente, tá? Por isso que é importante também a concentração na hora de fazer uma leitura. Ok? Então, resumindo as 10 questões, espero que vocês tenham entendido. E agora vamos para o 7º ano. Agora daremos início à correção do 7º ano. Como eu falei, vocês fizeram a prova parecidas, pouquíssimos itens diferentes, e vocês prestaram atenção agora na correção também. Então, ó, verdadeiro ou falso sobre a peteca do badminton. Variável entre 4,7 e 5,5 gramas e tamanho entre 62 a 70 milímetros. Essa pode ser feita de apenas de ganso ou ainda de materiais sintéticos para uma duração maior. Verdadeiro. Aqui não é bolinha, que nem eu fiz no 6º ano. Okay? Então, a peteca é verdadeiro. Ok? Primeira questão do 7º ano. A raquete é muito leve, com um peso de aproximadamente 500 gramas. Mentira. A medida média é de 98 centímetros de comprimento. Também mentira. E deve ser feita somente de materiais muito de pouca resistência. Também é mentira. Então, resposta falso. É isso aí. Ok? Então, aqui ó, a resposta. A raquete é muito leve, com um peso de aproximadamente 100 gramas. A medida é de 68 centímetros de comprimento e deve ser feita de materiais muito resistentes, como por exemplo titânio ou fibra de carbono. Tá certo? Então essa seria a resposta correta. Terceira questão, sobre o badminton também. O badminton pode ser praticado ao ar livre, respondeu correto, mas o ideal é que ela seja jogada em quadra coberta, onde não ocorram correntes de ar. Não é aconselhado também o uso de sistema de ventilação, que movimenta o ar, o que atrapalha o jogo, tá? O piso, aqui seria o piso, ela colocou a opção correta. O piso da quadra deve ser feito de, aí sim, material antiderrapante e suas marcações serão feitas de cores facilmente identificáveis. Tá? Então aqui só inverteu as respostas e aí o sistema já corrige automaticamente. Vamos para a outra questão, quarta questão. Sobre as faltas no jogo do badminton, assinale a alternativa incorreta. Tá? Mesma coisa, ó. Se o atleta raquete encostar na rede, é falta. Se a peteca acertar o jogador, sua roupa, teto ao redor da quadra, é falta. Se o jogador invade ou acerta a peteca no lado oposto, também é falta. E aqui, se a peteca for golpeada uma vez, não é falta. Tá? Então, ó, resposta incorreta sobre as faltas. Aí a resposta correta seria essa. Se a peteca for golpeada 2 vezes do mesmo lado da quadra, seria considerado falta. Ok? Então, correta a resposta aqui. Vamos para a outra questão, quinta questão. Leia atentamente sobre a opção correta. Os jogos são disputados num total de 3 games, como eu já tinha falado. Vencedor é que ganhar 2 games primeiro. Em todas as modalidades são de 21 pontos. Se houver empate, 20 pontos. Vencerá aquele que abrir 2 pontos de vantagem. Havendo empate, 29 pontos. Tem o resultado da partida aquele que fizer o 30º ponto primeiro. Ok? Essa pergunta foi igual ao do 6º ano, automaticamente. Sexta questão, sobre também a sigla que nós falamos no 6º ano.
alternativa correta sobre a Federação Internacional do Badminton. IBF, como já estamos falando, internacional. Internacional, as siglas são de trás para frente. International Badminton Federation. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 7. Sobre também os países que eram membros da federação no início, tá? Já respondi também, resposta correta: Canadá, Dinamarca, Escócia, França, Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia e País de Gales, tá? Até porque esses países, Cazaquistão, não existiam no badminton ainda, tá? A Indonésia também não, aqui também Honduras, né? Egito também não fazia parte, então a pegadinha também tem que prestar atenção, como eu já tinha falado também. Próxima questão, questão de número 8. Aqui no Brasil, o esporte, né, ainda não é muito popular. Ela inverteu aqui a resposta também. No Brasil, o esporte ainda não é muito popular. A primeira competição aconteceu somente em 1983, correto, com o nome de Taça São Paulo. Contudo, a Confederação Brasileira de Badminton, que seria Badminton, só foi fundada 10 anos depois, em 1993. Atualmente, ela tem 15 federações filiadas. Então, aqui só foi um erro de interpretação mesmo, tá? Então, no Brasil, o esporte, que vinha para cá, e aqui, Confederação Brasileira de Badminton, que viria para cá, ok? Vamos para a próxima questão, nona e penúltima questão. Nona questão é sobre também a história do badminton, como eu já tinha falado no sexto ano. O Puna passou a se chamar badminton quando, na década de 1870, uma nova versão do esporte foi jogada, a propriedade de badminton pertencente ao Duque de Beaufort, em Inglaterra. Então aqui não tem dúvida, bem tranquilo, no texto eu já tinha falado isso para vocês também, na explicação. E aqui, sobre a origem do badminton, assinale a alternativa correta. Nasceu na Índia, né, de uma forma diferente da do sexto ano, mas com a resposta corretamente semelhante, né? Nasceu na Índia com o nome de Puna. Aqui haviam algumas opções que poderiam também dificultar alguns alunos que não tiveram atenção na explicação da videoaula, tá? Então aqui é bem tranquilo e não tinha como errar essa resposta. E por aqui a gente encerra a explicação da atividade da prova de vocês. Espero que todos tenham entendido. Essa foi uma prova da aluna Giovana. O sétimo ano, infelizmente, não tive nenhuma nota máxima, nota 10, mas eu gostei das respostas. Foram bem dinâmicas, não tiveram pressa de fazer, só uma questão mesmo de interpretação, tá? Então, entender e explicar, colocar em prática a explicação de vocês. Ok? Espero que todos estejam bem em suas casas e estamos chegando ao fim de nosso segundo bimestre, primeiro semestre, né? Então iniciamos em janeiro, agora estamos terminando agora no mês de junho e teremos as nossas férias, merecidas férias, de uma forma diferente, que ainda não estamos fora da pandemia, mas se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos, praticando as atividades, fazendo bastante atividades físicas, esportes, lazer, brincadeiras e dando muita risada juntos com fé em Deus. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.